Sejam muito bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, a esse hospital de almas, a esse lar de esperanças, a esta escola de amor. Falar do Evangelho do Cristo é coisa muito simples. Não tão simples é nos transformar num Evangelho vivo, no pensar, no sentir, no falar e no agir. A nossa gratidão imensa aos milhares de espíritos que vêm de diversas frequências, aos recém-desencarnados que vêm para o socorro espiritual, aos que almejam encarnar, também estão presentes, aos nossos internautas ou espectadores, o nosso mais profundo e sincero agradecimento. Alguns de vocês talvez ainda não nos ouviram falar, e eu costumo pedir que não acredite em nada do que eu disser. Pense, raciocine, duvide, questione e depois tire o sumo, faça a síntese, se servir, coloque em prática. E eu vou me esforçar para falar de coisas profundas com simplicidade. De coisas simples com profundidade é a minha praia. Eu consigo complicar bastante. E prefiro sempre falar de muita coisa, de pouca coisa. Pegar pouco assunto e aprofundar a pauta. E sempre peço licença para colocar um ponto no conto de alguém. Porque eu também sou um aprendiz do Evangelho e preciso falar do que eu compreendi também. Principalmente do que eu vivo e a transformação do que vivo em minha própria vida. Respirem fundo, garanto a vocês que o piloto não sumiu. E vamos ver até antes da meia-noite, onde chegaremos, né, Wesley? Foi o trato, não foi esse dia? 10 para meia-noite, termina, né? Como o Espírito vive na eternidade, então não está vinculado diretamente ao espaço e o tempo. Quem vive no tempo são as nossas paixões, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E quem vive no espaço é o nosso corpo físico. Então, se todos vocês procurar ouvir com o Espírito, vai estar fora da linha do tempo. E não vai ver o tempo passar. Pode acontecer até que vocês entrem em outras dimensões, dependendo da frequência que estabilizar. E a temática de hoje é beneficência. Você sabe o que é? Eu ainda não sei. Alguém pode me dizer o que é? A benevolência e a beneficência são irmãs. E ambas são filhas da caridade. É o que chamamos de caridade material e caridade espiritual. Se não tivermos nada materialmente para dividir com os nossos irmãos, nós podemos consultar o estoque dos nossos sentimentos, da compaixão, da gentileza, da ternura e de várias outras virtudes, como a paciência, a piedade e etc. Então, a benevolência nós vamos usar
da verdade, da bondade, o bem de todos é o eterno princípio. Tudo que eu fizer que não prejudique a quem quer que seja, e eu posso fazer o que for possível para a minha melhora, desde que eu não prejudique a ninguém. Até porque tudo que faço ao outro é a mim mesmo que estou fazendo, ou ao Cristo, conforme Ele nos recomendou. Tudo que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E quando imaginamos a beneficência recuada no tempo, podemos compará-la à caridade há muito tempo atrás, que nós pensarmos que era dar coisas. E o próprio Kardec, em Viagens Espíritas de 1862, chega à conclusão que caridade é a sublimação da personalidade, ou seja, o meu processo de autoiluminação. E quando Jesus recomenda-nos, quando alguém te ferir, ofereça a outra face. Ou quando alguém te ferir numa face, ofereça a outra. E ele não estava dizendo do nosso rosto, da nossa face física. Se alguém nos fere no orgulho, nós ofertaremos a humildade. Se alguém traz-nos o desespero, nós ofertaremos a esperança. Se alguém nos entristece ou traz a tristeza, nós vamos doar a alegria. Então a outra face é o contrário daquilo que nos fazem, a começar quando ele disse-nos: orem pelos que vos perseguem e caluniam. Aí eu parei e lembrei de Amélia Rodrigues. A oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. Então o lucro é nosso de orar pelos que nos perseguem e caluniam, porque nós vamos nos imunizar por fora e ao mesmo tempo criar essa couraça de luz que nos defende por dentro de nossos próprios tormentos, que pode ser a mágoa, o ressentimento diante da calúnia. E várias outras situações que nós podemos analisar. Por exemplo, Emmanuel, na obra Luz no Caminho, no capítulo Dever e Caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do dever, afirma que o dever é a lei da vida. Ele reflete, ele exercita na prática todas as virtudes. Isso é o dever. Ele paira sobre todas elas, como uma lei que rege a vida. E ao mesmo tempo, Emmanuel fala que dar o pão a quem tem fome é dever. Ensinar o outro a conquistar o próprio pão é caridade. Dar o pano, o que sobra em nosso armário, é dever. Ensinar o outro a ganhar o próprio pano é caridade. Ou seja, a caridade toma um novo formato ou aprofundou-se um tanto mais na temática e compreendemos por outra angulação. E na atualidade, a própria beneficência, segundo o Espírito Carlos, na obra Gotas de Paz, por Hermínio Corrêa de Miranda, e Emmanuel por Chico Xavier, que eu acabei de falar, a beneficência verdadeira, e eu peguei até a minha memória extracelular, que é essa aqui, de fato, né, literalmente, ou a minha memória que está no celular, e para provar para você, eu que tinha quase 5 graus de deficiência, eu vou ler essa letrinha miúda, sem óculos, que não usamos mais.
Uma grande caridade é feita pelo Mestre aos seus discípulos quando ele prepara os próprios discípulos para ser mestres por sua vez. A beneficência maior é aquela que prepara o faminto para ganhar o seu próprio pão, o sedento a procurar a sua própria água, ou o nu a adquirir a sua própria roupa, e o enfermo a curar a si mesmo, sem que o orgulho e a vaidade, o egoísmo e a prepotência brutalize essa libertação. Então, num dado momento, Jesus, o Cristo de Deus, informa-nos ou lembra-nos: meu pai trabalha até hoje, ou seja, nunca parou de trabalhar, e eu trabalho também. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu pai, e eu só faço a vontade dele. E não sou eu quem faço as obras diretamente, é ele que as realiza por meu intermédio. E a gente fica discutindo no Espiritismo sobre o livre-arbítrio, que Jesus não tinha. Eu só faço a vontade do meu Pai. Isso é liberdade de fazer somente o bem. Livre-arbítrio, eu escolho entre o bem e o mal, entre o orgulho e a humildade, que é a sua outra face, entre o desespero e a esperança. Agora, a liberdade, eu escolho somente o lado bom, o que eu quero que prevaleça. Se eu não quero adoecer, por que eu vou me preocupar com a doença? Tem alguns amigos, não sei se é o caso de alguns de vocês, que quando tem um diagnóstico médico de uma enfermidade qualquer, eles querem saber tudo sobre a enfermidade. E eu faço exatamente o contrário. Se acontecer um acidente de percurso, porque a enfermidade é aquilo que eu entro e não consigo sair com os meus próprios recursos, ou com os recursos cósmicos à minha disposição. E eu quero saber tudo como sair da situação, como corrigir o acidente, o desvio, para retornar ao processo de harmonia, que é um estado natural da vida. O equilíbrio, a harmonia, a saúde é um estado natural em tudo. Quando saímos ou trazendo à tona um pensamento de um outro amigo espiritual, doença é quando o nosso pensamento está fora, está em dissonância com a lei de Deus. E saúde é quando o nosso pensamento se esforça para corrigir-se e entrar em ressonância, em equilíbrio, em harmonia com a própria lei. E assim que recobramos o equilíbrio, a harmonia, saramos. Quando os meus olhinhos estavam doentinhos, porque eu só via a maldade, as coisas ruins, nas pessoas, nas coisas, na vida. E eu aprendi a reconciliar comigo mesmo, com as leis e com a vida. E quando nós fazemos isso, determinando o que nós queremos ver com os olhos, que nós chamamos de janelas da alma, e eu só enxergo fora com as luzes que eu tenho dentro, se as lentes que estão dentro não estão lá grande coisa, às vezes podem estar embaçadas, e eu preciso criar mecanismos para clareá-las. Às vezes gostamos de dizer: o terror são os pensamentos em desalinho. E o outro pode dizer: é a mente desequilibrada. Para quem entende de informática, a mente é apenas um hardware.
vai depender do software que eu colocar para administrá-la. E o software é a minha proposta de vida. Então a mente é um laboratório. Ela não é boa nem ruim, ela é semelhante a um receptor que nós usamos para sintonizar com um transmissor numa estação de rádio ou TV. Ele é apenas o receptor. Quem controla o receptor, quem tem o controle remoto, hoje a maioria é controle remoto, é que determina o que ele vai sintonizar. Se eu sintonizar no canal X, eu não vou pegar o Y. Então não tem como pegar uma estação na frequência equivocada. E se a minha frequência é a benevolência, a beneficência, conforme nós estamos falando, se o bem de todos é o eterno princípio, se a caridade é um processo de autoiluminação e libertação do outro, e eu falo de experiência própria, eu fiquei vários anos da minha vida e tudo que eu ganhava era transformado em cestas básicas. Só que eu não sabia fazer o que eu estava fazendo. Doava coisa para quem não necessitava. E todos, com exceção de alguns, se acomodaram. E eu vi que aquilo não estava muito bem, porque o dia que eu tirei desse para dar para aquele que chegou agora, aparentemente com maiores necessidades, ele quis me bater, como se eu fosse obrigado a mantê-lo na miséria, que era isso que eu estava fazendo. Porque doar uma cesta básica para aliviar a fome do outro é magnífico. A segunda cesta para que ele possa equilibrar-se financeiramente ainda é nobre. A terceira ele já começa a se acomodar, ela já é prejudicial. E eu passei para a sopa, 10 a 12 anos fazendo, até que um dia passei direto por um cliente porque a casa estava fechada. 20 metros mais ou menos após, tinha outro cliente. E eu estava servindo o outro cliente. E o de lá saiu com os braços abertos, como se dizendo, esqueceu de mim? Falei, não, vem pegar a sua sopa. Não, você vem trazer a minha sopa. Foi a última vez que eu fiz. Comprei um computador, na época era um absurdo, nunca esqueço, e um data show, que um amigo, o Luiz Guerra, de Três Lagoas, fez um financiamento com 6 meses de carência. Falou, eu te empresto o dinheiro, daqui 6 meses você me paga sem juro. E eu comprei o projetor ou o data show. Falei, a partir de hoje eu dou o conhecimento. Eu não vou negar um copo de água fria para saciar a sede de alguém. Eu não vou negar um prato de comida para saciar a fome de alguém. Eu não vou negar o pano para vestir o nu, o alívio àquele que busca a cura. Mas vou ensinar aquele que busca a cura após receber o alívio que a cura está nele. Foi Jesus, como médico dos médicos, que assim disse-nos: sois deuses. O reino dos céus está dentro de vós. Farão coisas maiores do que agora faz. E em todas as vezes que houve curas, a sua fé te curou. Jesus nunca afirmou, eu curei você. Ele ativava os potenciais de quem buscava a própria cura, mostrando como Hipócrates, que veio antes dele, mais ou menos 400 anos antes, o pai da medicina, já afirmara a mesma coisa. A cura está em você. E afirmava ainda, eu quero saber o quanto você está desapegado da doença para poder sarar. Ou quer desapegar-se da doença para poder sarar. E que seu alimento seja seu único medicamento, como ficou na história
grafado esta frase. Então, a casa espírita é sim um hospital de almas. Inicialmente alivia as dores dos que buscam esse auxílio. Mas nosso amigo André Luiz, para os íntimos, Carlos Chagas, nós podemos ajudar. Está em Missionários da Luz a lição. Nós podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos que é obrigação de cada qual. O ideal é que cada ser transforme-se no médico de si mesmo, e somente a criatura transformada voluntariamente em médico de si mesma pode atingir a cura real. Capítulo 18 de Missionários da Luz, a última informação. Bezerra de Menezes, na obra A Cura pelo Amor. A nossa cura não está vinculada aos seres cósmicos, nem aos espíritos com os quais temos afinidade, nem aos encarnados, mas depende da quantidade e da qualidade de amor que eu conseguir movimentar em prol de mim mesmo. E cada um possui em si a fonte inesgotável da energia amor, que para Joana de Ângeles, o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as doenças, porque ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Agora, amar não é abrir a boca, eu amo você. É muito diferente, muito maior do que isso. A piedade, no exercício da beneficência, ela me mostra o necessitado e me transporta para dentro dele se eu a exercito. E a compaixão, eu já estando dentro do necessitado, num processo de transfusão de alma, da minha para dele, ela me mostra que ele tem os mesmos potenciais do que eu. A diferença é que eu já sei onde eles estão e como acioná-los, e às vezes ele não sabe. E amor é quando eu saio de dentro dele, crio as condições para que ele exercite os seus potenciais. Isso é amá-lo. E não fazer por ele o que lhe cabe fazer. Porque como neto de benzedores, observando meus pais, meus sogros e meus avós, quase sempre eram os mesmos clientes que buscavam o auxílio e sempre deixavam a carga de perturbação no corpo deles e iam ou voltavam para casa lindos e maravilhosos para fazer às vezes coisas piores do que fizera. Pouquíssimos mudavam, como foi no caso de Jesus. 17 casos registrados na Bíblia, os mais famosos casos de cura. Somente 3 não voltaram a adoecer. Os outros ficaram piores e morreram rapidamente. Somente Maria de Magdala, Zaqueu, que é o nosso Bezerra de Menezes hoje, e o outro eles falam que é José de Arimateia, que para mim é até um pouco estranho, porque a gente não vê notícia que José de Arimateia estava enfermo. Poderia ser enfermidade da alma. Por isso, a palavra beneficência soa muito bem aos nossos ouvidos. Mas tenham ciência, beneficência na atualidade não é dar coisas. Inicialmente até pode ser, mas não é a manutenção do outro na mesma situação. E isso não sou eu,
nós podemos buscar até aqui na minha memória extracelular de novo, porque eu sei onde estão as informações. E aí você põe um nome muito chique. O nome Miramês não é chique? Eu adoro esse nome. E essa entidade também. E quando você busca o nosso amado Miramês, e eu vou fazer questão de colocar a informação dele para que eu não distorça as informações e erre alguma frase antes de eu aprender a memorizá-la como um todo. Então, para Miramês, a caridade, devo ou não devo? Posso ou não posso? Vocês melindram-se facilmente? Nós combinamos que vocês não tinham obrigação de acreditar no que eu disse, não foi? Então vocês não têm que acreditar, pode ler. Então a caridade nos primórdios se expressa como sendo uma doação de alguns vinténs aos necessitados. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para não desvirtuar a lição. Porque eu estou lendo uma citação e é menorzinha a letra do que aquela que eu te mostrei. Então a citação a gente põe 2 pontos menor do que o texto normal. Então a caridade em seus primórdios se expressa como sendo uma doação de alguns vinténs aos necessitados. Um prato de comida ou uma códea de pão. Todavia, a caridade de hoje é aquela conduzida pelo raciocínio do despertar no homem os seus valores de dignidade divina, que o induzem a participar conscientemente de seu progresso, ou seja, da sua libertação. E vou saltar um pouquinho e vou ler aqui. Necessária e valiosa é a comida, ou a vestimenta. O meu povo está pedindo aqui uma vitalização. Senão eu começo a comer as palavras, né? Vê a diferença que uma água faz? É vida. Então, necessária e valiosa é a comida e a vestimenta para acalmar os sentidos físicos ou fisiológicos. No entanto, magnífico e excelsa é o suprimento que atende às necessidades do espírito imortal. Pode parecer que a necessidade essencial e imediata resida no corpo denso, mas na realidade se encontra no íntimo das criaturas. Toda a congregação espírita na Terra tem como finalidade maior esclarecer pelo estudo, promover o conhecimento emocional pelo trabalho e desenvolver as virtudes em potencial. Batuíra. Agora não precisa acreditar em mim. Esta obra chama-se Conviver e Melhorar. Tudo que vemos fora que nos perturba é o que está pronto para mudar em nós. Porque eu só enxergo no outro o que eu possuo em mim. E eu não tenho capacidade de pensar diferente
pelo menos tentar questionar se tem alguma coisa errada com a obra do Criador, que está fora de mim, porque Ele é a suprema sabedoria, então não tem nada fora do prumo. Ele é a inegável onipresença, Ele está em tudo, dentro e fora. E Ele é a insuperável onipotência. Se tiver que mudar alguma coisa, Ele muda. Agora sou eu que devo alinhar as minhas lentes ou adequá-las para enxergar Deus em todas as coisas. E esse é o exercício real da beneficência atual. Porque a criatura está vindo pedir mesmo um prato de comida. O estômago, às vezes, necessita, mas às vezes o espírito está pedindo mais do que o próprio estômago. E eu falo de experiência própria. Ao doar o alimento, antes mesmo daquele personagem nutrir-se, porque estava faminto, você percebia. É só isso que você tem para me dar? Eu tenho algo a mais. Eu lembrei até de Francisco de Assis, quando encontrou um leproso pela estrada, e ele estendeu as mãos e lhe pediu algo. Ele revirou os bolsos, achou uma pequena moeda e colocou na mão, e seguiu. E ele percebeu que o pedinte permanecia com as mãos abertas. Não foi isso que eu te pedi. E ele volta. Falou, mas eu não tenho mais nada. E aquele olhar, mesmo os lábios carcomidos, o corpo todo em carne viva, desmanchando, como se ele dissesse, você tem, e eu quero do que é seu, eu não quero do que você detém, há algo que você possui. E ele abraça e beija o leproso, e ele se transfigura após o abraço e o beijo, se transforma em Jesus, o Cristo de Deus. É uma das cenas que mais me comoveu. Então todos os seres lembram da história? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Quem é que garante que não é Ele que está disfarçado em todos os seres que encontramos pela rua? Vocês já encontraram criaturas no meio da rua, como nós já encontramos? Estava mais ou menos no meio de um quarteirão. Aqui as ruas, a quadra é mais ou menos 100 metros também. Lá em Três Lagoas é mais ou menos 100 metros cada quadra. E eu estava num processo deplorável, e aparece aquela criatura e com palavras amáveis, sem julgamentos, palavras que acolhia, que penetrava a alma, e após eu me acalmar, ela se despede e se vai. E eu falei, eu esqueci de agradecer. E eu virei para agradecer, cadê a moça? Não deu tempo dela chegar, eu estava no meio da quadra, 50 metros, em mais ou menos 5 segundos, que foi o que eu demorei, de onde surgiu. Quem assistiu o filme A Cabana? Se não assistiram, assiste. Lá vocês podem perceber que temos um atendimento VIP, só para mim, porque só para ele tinha um Deus, que fazia até sua própria comidinha, né? Cuidava de tudo, na pele de uma jovem senhora. Tinha um Cristo só para ele, um Espírito Santo, que é a sua consciência só para ele, e até a verdade, que era uma entidade também, só para ele. E inclusive aquele espaço
aquele jardim que eles foram, o Espírito Santo, a sua consciência foi com ele para preparar um lugar, nós precisamos preparar um lugar especial. E naquele preparo, arrancavam a erva daninha, isto, aquilo, preparando como se fosse um canteiro de flores especiais. E ele falou, mas isso aqui está muito bagunçado. E o Espírito Santo, a sua consciência, falou, disse a eles, eu nunca esqueci, isso é você. Quer dizer, você que está bagunçadinho. E mais tarde ele soube que aquele local era para acolher o corpo de sua filhinha, que foi por uma criatura que também era filho de Deus, que Deus disse a ele, mas quem tirou a vida de sua filha também é meu filho, que ele queria tirar a vida do caboclo. Por isso não vai trazer a sua filha de volta, e ela não morreu. Levou-o para ver a filha que não morreu, para começo. E depois levou até o corpo da filha, que ele trouxe, ele mesmo, e colocou naquele lugar, ou seja, dentro dele tinha um lugar para criar o vínculo, a lembrança com a sua filha que continuava viva e passou pelo seu processo, pelo seu vestibular perante a vida. Então pensem a respeito da beneficência e nos moldes que Batuíra está dizendo, qualquer um pode praticá-la hoje, porque nos pede o mínimo. E mesmo a caridade sendo um processo de autoiluminação, o que eu posso contribuir para que o outro ilumine por sua vez? Porque Kardec fala que é um processo de sublimação da personalidade, o que nós chamamos de caridade. Ao mesmo tempo, Emmanuel fala que é um processo de autossublimação, a nossa transformação interior. E Joana de Ângeles, a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. E na sequência ele vai abraçar as tarefas numa casa espírita que normalmente a soberba, a vaidade rejeitam. Limpar os banheiros ou limpar a própria casa. E durante essas tarefas, segundo Joana, o medianeiro recebe as comunicações do mundo espiritual para levar o consolo, a esperança àqueles que buscam na casa. Ela não disse em momento nenhum de reuniões mediúnicas, que são necessárias ainda. Mas o próprio Kardec, em 1862, já encontrou grupos que já não tinha mais a mediunidade ostensiva, não tinha mais a necessidade da comunicação direta com os espíritos. O que interessava aqueles grupos, que foi motivo de grande satisfação para Kardec, era a vivência da caridade, e por intermédio dessa vivência, os espíritos ali estavam e os inspiravam, a consciência deles ali estavam e os intuíam. E Emmanuel segue além. Talvez o que acontece numa reunião mediúnica, todas as manifestações são necessidade dos componentes da própria reunião. E hoje o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira está provando isso na prática. As manifestações na reunião mediúnica, a quase totalidade são dos próprios medianeiros. Ele está tratando os núcleos neuróticos deles como se fossem entidades, e de acordo com o comprometimento de cada um, puxa-se na mesma frequência outros seres que têm situações semelhantes e tratam todos simultaneamente, os encarnados e os desencarnados também. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, falando de algo que já praticávamos há 30 anos atrás, ou melhor, há 20 e poucos anos atrás, porque nasceu em 9 de novembro de 1999, a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Então, mais ou menos 25 anos atrás, vai fazer agora em maio. Então, caridade, beneficência,
benevolência ou qualquer exercício que podemos fazer de compaixão, de piedade, de indulgência. A indulgência, por não ver, por não focar no defeito do outro, ela atrai o ser que sofre, ela o acalma, ela o reergue, porque é uma das facetas da própria caridade. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Por isso, pense a respeito do que foi dito. Todos, de todas as dimensões e estados vibracionais de consciência que se encontram. E todos que não estão aqui, mas estão sintonizados, porque não é só a internet que transmite para os internautas. Se nós temos isso no mundo físico, imagina no mundo espiritual qual a tecnologia. E eu fico imaginando, porque na obra Nosso Lar de André Luiz, estavam numa sala esperando um palestrante. E de repente ele sai de dentro da terra e aparece no meio do palco. No meio do palco. Eles não viram ele descer de cima, ele brota. Você fazia uma pergunta, ele chegou com um bornazinho e com vários canudinhos, papelzinhos. Lembra da história? Você leu a obra ou não? Você perguntava, ele te dava a resposta. Como que ele sabia o que você ia perguntar? O Wesley perguntava, ele dava um papelzinho enroladinho, como se fosse um diplomazinho enrolado, como um canudinho. Entregava para ele a resposta. E segundo Joana de Ângeles, as respostas mais claras já estão em nossa consciência. Basta saber acessá-las. O reino de Deus que está dentro de nós. Pense um pouquinho, se acalmem, comece a respirar com suavidade. Os filhos do nosso amado amigo que está internado, esqueçam de si, pense no Pai, Senhor Durval. E doe o que há de mais puro num processo de gratidão, e cada um dos demais pense num familiar que está passando por uma situação não tão nobre, não tão agradável, quer seja no mundo físico ou no espiritual, e esqueçam de si e direcione um abraço fraterno, o energismo da cura que temos em nós para restaurar o corpo físico, perispiritual, mental, a paz na consciência daqueles que a buscam com humildade, com sinceridade, com fidelidade, com honestidade, à luz da verdade, desejando ser a cada dia mais pacífico, ou serem a cada dia mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis e mais felizes. E para isso basta 3 potências, que são 3 virtudes em ação, irmãs gêmeas da beneficência. A alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras. Mas faça disso um processo de vida na certeza que estas 3 potências em exercício fortalecem o nosso sistema imunológico em 300.000 vezes, segundo a ciência. E sentindo-se privilegiados pelo prazer de ser útil, porque segundo Emmanuel, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre
em todos os sentidos e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. E doe algo para aliviar a dor do outro e exemplifique o caminho reto para que o outro liberte por sua vez. Inspirem, se acalmem, sinta os abraços dos que partiram e também dos que pedem socorro. Recebam e doem, ou doe e recebam. Em nome do Cristo, em nome de Deus, em nome de nossa Madre ou amada Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Abraços de luz, paz e muito amor. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 7444 0770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.